Felizes com Jesus, amém? Glória a Deus. Já estamos sentindo essa presença gloriosa do Senhor, amém? E nós vamos renovar as nossas forças agora, ouvindo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é eficaz e ela é apta para discernir, e ela é bênção para aqueles que creem, amém? Não existe outro caminho, né? Não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser vida em Cristo. E só há vida em Cristo quando nós temos a palavra, amém? Nós vamos, enquanto você vai abrindo aí, 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 2, nós vamos ler o verso 9, 10 e 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 9 ao 11. Glórias a Deus. Segundo Reis 2, verso 9 ao 11. Quantos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, ou o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura me pedistes, mas se você me ver, quando eu for tomado de ti, assim te fará também, porém, se não, não se fará. Verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém? Feche os seus olhos. De verdade mesmo, igreja, peça a Deus para falar com você, amém? Peça a Deus. Eu sei que cada um nesta noite tem uma necessidade, cada um precisa de uma direção, precisa de força, né, para a alma, fortalecimento no corpo, no espírito. E só há uma forma de nós sairmos daqui realizados, é pedindo Deus para revelar essa palavra no nosso coração, amém, amados? Por isso, esqueça o pregador, pastor Marlon, e lembre-se que Deus sempre usou homens para falar, mas não falar o que o homem quer. Deus sempre usou homens para falar o que Ele sempre quis. Então, nesta noite, eu simplesmente falarei aquilo que Deus já colocou no meu coração, e Ele falará ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agora que o Senhor possa trazer, ó Deus, a força do teu poder, trazer, meu Deus, a revelação da tua palavra, e trazer, meu Deus, o consolo, o conforto, a graça e as tuas misericórdias aqui no nosso meio. E que cada coração aqui nesta noite possa sair, meu Deus, justificado, possa sair alegre, fortalecido e com a esperança renovada, pois nós vamos ouvir a tua voz, e a tua voz, ó Deus, é falada desde o princípio, e todos os homens, mulheres, todo o povo que sempre deu ouvido à tua voz, tiveram um final feliz na tua presença. Então eu sei que o Senhor é o mesmo que falou ali na tenda com Moisés. O Senhor é o mesmo que falou, meu Deus, com Moisés ali no monte, onde a sarça ardia e não se consumia. O Senhor é o mesmo Deus que falou com Davi, que falou com Gideão. Meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus, e o Senhor está aqui nesta noite, e nós queremos te ouvir mais uma vez, em nome de Jesus. Todos digam amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero falar algo
a respeito de o legado de Deus na vida daquele que crê, amém? Nós vimos que a nossa vida ela é moldada pelo Espírito Santo, e muitas das vezes o Espírito de Deus está falando ao nosso coração que Ele quer nos dar mais, Ele quer fazer mais através de nós, Ele quer nos usar nesses últimos dias da igreja na face da terra de uma forma tão extraordinária que nem mesmo nós imaginamos ou pensamos. Então Deus ele quer usar aqueles que estão na presença dEle. E nós vimos, irmãos, que Deus usou homens simples, homens que estavam arando a terra, e através de Jesus, aquele homem foi chamado. Nós vimos homens que estavam pescando, homens que estavam na labuta do dia a dia, e o Senhor achou graça em cada um, e o Senhor os chamou para fazer uma obra. Nós vimos que desde coletor de impostos até pescadores foram escolhidos por Deus, porque Deus não escolhe pelo que nós temos ou somos, mas pelo que Ele é na nossa vida, amém? Amém, irmãos? Ali o Senhor escolheu homens cultos e doutorados como Paulo, Saulo de Tarso, mas também Ele escolheu Bartolomeu, escolheu outros homens que talvez não tinham nem a própria assinatura, e o Senhor usou cada um deles com poder, com unção e com graça, e estão aqui citados na palavra de Deus até o dia de hoje. Então essa é uma história que eu quero trazer aos irmãos, de um homem também, que começou muito jovem, seguir um homem de Deus. Há um ditado que diz que diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Esse ditado é verdadeiro, porque se andamos com pessoas que são más, pessoas que não têm temor de Deus, as pessoas que olharem para nós vão ver também a mesma característica destas pessoas, porque isso contagia, o mal contagia o homem. Se uma pessoa, eu me lembro quando eu era jovem, e a minha mãe falava, não anda com esses meninos que falam gíria, e a gente começou a andar, e chegando em casa começamos a falar gíria, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Por quê? Porque a influência. Quantas pessoas se enveredaram na droga? Quantos jovens? Porque tinha má influência, e queriam mostrar que eram aqueles que faziam, e acontecia, não é verdade? Se você não experimentar, você não é homem. Se você não experimentar, você não é uma mulher verdadeira. Então ali caiu naquela armadilha de Satanás, e muitos não conseguiram sair. Glória a Deus que muitos saíram, mas muitos não. Então se a gente anda com quem não tem o mesmo Deus, a gente vai começar a ser influenciado. Mas se nós andamos com quem é cheio do Espírito, e se nós compartilhamos aquilo que necessitamos, aquilo que nós também temos de experiência, e começamos a ter comunhão uns com os outros, no meio do povo de Deus, a gente com certeza vai ter o resplandecer de Cristo em nós, amém? A gente vê que isso é pura verdade, porque Daniel, ele andou com os seus amigos, e ele foi um jovem que decidiu, mas seus amigos, não vamos contaminar, nós não vamos comer do manjar do rei, nós não vamos entrar nessa, nós vamos continuar seguindo os ensinamentos dos nossos pais. E a gente viu qual foi o resultado. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que andar segundo os caminhos do Senhor é perda de tempo, que ninguém vai ver a gente, que ninguém vai reconhecer, mas isso é uma pura mentira, porque no tempo do Senhor, o Senhor exalta os seus servos, amém, amados? No tempo de Deus, Deus exalta. Como foi na vida deles? Quando eles menos esperavam, o rei achou graça diante deles, e colocou para servir junto com eles. E no final nós vimos que eles se tornaram o quê? Se tornaram conselheiros do rei. Daniel se tornou o primeiro-ministro do rei. Então, irmãos, quando a gente entrega o caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. E a gente não deve pensar só na gente. Hoje foi dito aqui pela missionária Elza a respeito dos nossos filhos. Eles terão o legado que nós deixarmos para eles.
Não é verdade? A gente pode ter todos os reinos da vida, mas uma das coisas que os filhos olham para quem é cristão é se meu pai persevera, é se a minha mãe persevera na fé, é se os meus irmãos estão sendo criados dentro da doutrina e eles estão perseverando porque estão vendo o exemplo dentro de casa. Então, amados, nós vimos que verdadeiramente a influência vale muito. Nós somos influenciados pelo amor de Deus, e nós não andamos com o ímpio para nos tornarmos ímpios, mas para tirar o ímpio da impiedade. Amém, irmãos? Esta é a nossa missão. Nós não vamos andar com o ímpio simplesmente porque nós queremos mostrar que nós não abandonamos eles, não deixamos ele. Não, as coisas velhas passaram. Eu não vou abandonar aqueles que eu conheci na minha infância, aqueles que, quem sabe, curtiram alguma coisa comigo. Não, mas também eu não vou agora me dobrar àquilo que eu me dobrava antes. Não, eu agora sou exemplo. Eu agora tenho a mente de Cristo em mim. Eu agora sou cheio do Espírito Santo. E a mesma alegria que eu estou sentindo de ter sido liberto, ter sido alcançado, ter sido modificado pelo poder do Espírito Santo, eu vou levar para aqueles que também um dia eu amei, talvez de forma errada, mas agora eu sei amar, não o amor que o mundo dá, mas o amor que Cristo colocou em meu coração. Amém, amados? Então Daniel nosso amado, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eliseu, ele decidiu na sua vida seguir um homem que não tinha nada de apresentar de bom. Ele seguiu um homem que se vestia de pele de camelos, comia mel silvestre e gafanhotos. Então naquela época, quando Eliseu deixou seus amigos, e eu vou falar uma coisa para vocês: adolescente e jovem é de geração em geração a mesma coisa, aborrecentes, e eles gostam mesmo de descobrir coisas, de fazer coisas diferentes, de curtir, de fazer coisas escondidas, é tocar a campainha, correr daqui, correr dali, não é verdade? É assim adolescente. Mas Eliseu olhou e viu naquele homem que muitas crianças talvez olhavam para Elias naquela época e falavam: ele parece o homem do saco. Quantos já ouviram falar do nosso? Você sai para a rua que o homem do saco vai te pôr dentro do saco e vai fazer sabão de você. Então muitas crianças viam Elias como um eremita, um homem das cavernas. E Eliseu viu diferente, falou: eu vou seguir esse homem, porque esse homem tem algo diferente. Então ele começa a seguir Elias, e eu garanto para os irmãos uma coisa: Eliseu era jovem, deve ter sido criticado, deve ter ouvido a palavra: desiste de seguir esse homem que serve a Deus e vamos continuar curtindo a nossa vida. Mas ele decidiu no seu coração em seguir, porque ele não seguia Elias, ele seguia o Deus de Elias através de Elias. Ou seja, ele foi influenciado. Os jovens começaram a influenciar ele para o mal, mas ele decidiu no seu coração de ser influenciado pelo bem. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? A decisão é nossa. Ou a gente se rende para aqueles que querem nos afastar de Deus, ou a gente se chega em Deus. Então eu vou te falar uma coisa: apartai-vos de mim e eu me apartarei de vós. Então o que o inimigo quer é nos apartar, porque apartando nós de Deus, Deus não vai insistir. Deus, ele fica no seu lugar de glória, de honra, de magnitude. Agora, se nós nos afastarmos dele, ele vai nos afastar de nós. Mas a palavra de Deus, ela é tão boa que ela sempre deixa um leque aberto para nós: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então é isso que Eliseu sentiu: eu estando perto do homem de Deus, eu vou ter um ensinamento de Deus, e é isso que eu quero para a minha vida. Então, amados, primeira coisa, Eliseu, ele teve um chamado. Ele não começou como um grande líder, ele não começou como um grande transformador da palavra. Eliseu, ele estava arando a terra, quando o manto de Elias caiu sobre ele. Ele deixou tudo
para seguir Elias. Ele estava arando, vem aquele homem eremita, vestido de pele de camelo, sem aparência, pega a sua capa toda surrada de andar de um lado para o outro, falando e mostrando o juízo de Deus. E quando ele pega a sua capa e joga sobre Eliseu, Eliseu não pensa duas vezes, deixa tudo e segue. Mas seguiu como? Elias chegou e prometeu: se você me seguir, você vai se tornar um pastor. Se você me seguir, nós vamos conquistar grandes riquezas juntos, e você vai dividir comigo, eu vou dividir com você tudo que conquistar. Não, Elias não falou isso. Elias simplesmente jogou a capa. E a capa, se nós formos falar sobre a palavra de Deus, a capa é o símbolo da autoridade. A capa era a distinção do que a pessoa era. Uma capa de um cego, de um homem que pedia esmolas, ela tinha uma distinção. Tanto é que quem fornecia a capa não era a própria pessoa, ele não comprava, ele tinha que ir na prefeitura. E ele dizia: eu sou cega, como ter aquela tarjeta de handicap, tem que ir na prefeitura. Ele ia na prefeitura, pedia a capa de cego e pedia autorização para pedir esmola. Então a capa é sinônimo de autoridade. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele estava ali já profetizando: se você me seguir até onde Deus quer, essa autoridade que está sobre mim, eu já lancei sobre a sua vida. O que a gente aprende com isso? A autoridade é transferida, basta a gente querer, basta a gente buscar. Amém, irmãos? Agora, se a gente desiste no meio do caminho, nós com certeza não estaremos com essa autoridade mais. O que Deus quer dizer com isso? Todos nós temos um chamado, e eu pergunto a você: você tem trocado a capa que foi colocada sobre você? Tem trocado por quê? Qual é a desculpa? Qual é a palavra que eu posso dar? Se Deus me chamou para pregar, por que eu não estou pregando? Se Deus me chamou para evangelizar, por que eu não estou evangelizando? Se Deus me chamou para assistir na casa dele, por que eu não estou assistindo na casa dele? É porque você desprezou a capa da autoridade que foi colocada sobre a sua vida um dia, através da imposição das mãos, através da oração. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer que o Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje, e Ele vai restaurar a autoridade na tua vida, e você vai ser usado para ganhar multidões para Ele nesses últimos dias. Amém? Glórias a Deus. Segunda coisa, a grande busca. Antes de Elias ser levado ou elevado ao céu, Eliseu fez um pedido ousado: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Espera aí, ele não tinha que falar diferente? Ele não tinha que falar: peço-te que me dê porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti? Mas por que ele disse isso? Peço-te que me dê a porção dobrada que está de teu Espírito sobre mim. Por quê? Porque ele sabia que Elias era um homem de Deus, e ele sabia que Deus usava Elias, então ele não precisava pedir a porção de Deus que está sobre ti. Não, ele sabia: se o Espírito que estava em Elias viesse sobre ele, não seria outro senão o Espírito de Deus, porque não existe Espírito que não seja de Deus que abre um rio para eles passarem a pé enxuto. Não existe nenhum espírito, irmão, que não seja de Deus, que ele pede fogo do céu e o fogo destrói 850 profetas de uma só vez. Não existe outro espírito que, quando ele olha para o céu, se não fosse de Deus não aconteceria. Ele olha para o céu e diz: segundo a minha palavra, a palavra do profeta, não haja chuva, e não choveu segundo a palavra do profeta. Sabe o que é isso? Espírito de Deus estava sobre Elias, e Eliseu reconhecia que se ele desse o Espírito que estava nele, que era o Espírito de Deus, ele faria coisas grandes. Mas olha só o que é ter vontade de fazer a obra de Deus. Ele não pede o Espírito somente, ele pede porção dobrada. Irmãos, olha a vontade de Eliseu trabalhar, de fazer a obra, de glorificar o nome do Senhor. Ele pede porção dobrada do Espírito sobre mim. Irmãos, a terceira coisa, o ponto central:
Deus atendeu o pedido. O ministério de Elias foi marcado por milagres que demonstravam o cuidado prático de Deus com seu povo, tanto em tempos de crises nacionais, quanto em aflições familiares. E eu quero falar um pouquinho deste homem, porque eu quero que a igreja desperte nesta noite, que você não deve desprezar o Espírito de Deus e o dom de Deus que há em ti. Você tem um dom poderosíssimo de Deus nas suas mãos e na sua vida, mas nós temos que ter vontade. Primeiro, nós temos que seguir aquilo que é a palavra de Deus. Nós temos que buscar coisas grandes diante do Senhor, irmãos. Nós temos sido tão eficazes na oração de buscar bênçãos grandes para a nossa vida, mas quando é para buscar a bênção maior, que é ser usado nesses últimos dias, a nossa oração é minguada. Vocês concordam comigo? A gente ora por um milagre grande, a gente dobra o joelho, levanta de madrugada, a gente faz o possível e o impossível para acontecer que esse milagre, essa bênção venha sobre a minha vida. É assim mesmo, é assim comigo, é assim com você. Mas quando se trata de buscar poder de Deus, a gente dorme na cadeira, a gente dorme no colchão, a gente dorme ajoelhado, a gente não consegue, e o inimigo diz assim: fica do jeito que você está. Você já está bem, já está salvo, você está na cadeira. Mas irmãos, nós não fomos chamados apenas para ser salvos, nós fomos chamados para incendiar esta nação, para incendiar esse mundo, para incendiar este mundo tenebroso que está morrendo nas trevas, irmão. Nós não fomos chamados para ficar sentados, para esperar Deus resolver o nosso problema, para a gente poder ser usado nas mãos dele. Não, Deus te chama hoje, Deus te chama agora. Por quê? Primeira coisa, você decidiu seguir aquilo que é de Deus. Quantos dão glória ao Senhor? Segunda coisa, você está buscando em Deus, está querendo ser usado, então aprofunda mais, porque Deus quer usar você. Há pessoas, quem sabe estão aqui nesta noite, que você vai orar para um morto e ele vai ressuscitar. Pastor, isso é loucura, o senhor está ficando... Não, é Bíblia. Se eu não posso pregar que Deus ressuscita mortos, eu não posso pregar que Deus multiplica o pão para aquele que necessita, porque o Deus que multiplica o pão é o mesmo da palavra que diz: se você orar crendo recebereis. Se você orar para o morto, ele vai ressuscitar, porque o Deus que dá o pão, ele também dá vida. Quantos dão glória ao Senhor? Aleluia, Jesus. Então, o ponto central da nossa vida é buscar a presença de Deus. Esse menino deixou o arado, deixou a família, deixou seus projetos para seguir um homem que a única riqueza que ele tinha era Deus na sua vida. E ele não se arrependeu, porque nós vamos ver no decorrer desta mensagem. Esse mesmo Eliseu, ele em 2 Reis 4, verso 1 ao 7, logo depois que ele recebeu a autoridade, eu vou falar aqui para a gente não ficar faltando um ponto. Quando ele pede a porção dobrada, diz a palavra no verso 12, de onde nós lemos aqui em 2 Reis 2, aí lá no verso 12, diz assim: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais Eliseu viu Elias, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. Aí lá no verso 14 diz assim, olha só: depois que ele pediu porção dobrada, o que aconteceu? Elias foi tomado ao céu em carros de fogo. Depois que foi tomado em carros do céu, a capa de Elias caiu, aquela mesma capa que foi colocada momentaneamente sobre a cabeça de Eliseu. Agora essa capa já não é momentaneamente mais, porque Eliseu passou no teste, seguiu o homem de Deus e conheceu a palavra do Deus de Israel. Agora essa capa cai das mãos de Elias no chão. Eliseu pega a capa, e agora a porção dobrada do Espírito de Deus sobre Elias está sobre Eliseu, para a glória do Senhor. E aí o que acontece? Naquele mesmo momento,
Eliseu pega a capa, estende sobre o Jordão, e o Jordão se abre de um lado para o outro. Irmão, se você der lugar, Deus começa a te usar hoje, porque Deus já colocou autoridade sobre a sua vida, e a capa da unção vai ser derramada nesta noite, mediante a sua entrega, e dizer: Deus, eu sei que a obra do Senhor na minha vida está atrasada, mas eis-me aqui, deixo tudo, e o Senhor me usa no poder. Irmão, até o Jordão vai se abrir na tua mão, tudo vai acontecer, porque é o mesmo Deus. E diz a palavra então que ele toca no Jordão, e o Jordão se abre de uma banda a outra. Ou seja, houve um período de deserto, houve um período de solidão, deixar a família, houve um período de incertezas. Quando a gente aceita e quando a gente abraça a obra, a primeira coisa que vem na nossa vida é a prova. Mas ele foi vencendo. Por quê? Porque ele não estava com seus amigos, muitas vezes, quem sabe, zombadores de Deus. Ele estava com um homem de Deus. Porque ele venceu todos esses obstáculos? Porque ele decidiu seguir um homem que já não era ele mais que falava, mas era o Deus de Israel na sua boca que falava. Então eu te digo uma coisa, mais uma vez eu repito: diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Quer ser cheio do Espírito Santo? Busque pessoas cheias do Espírito Santo. Quer ser cheio da palavra? Busque pessoas que amam a palavra de Deus. Quer ser uma mulher, um homem de oração? Busque estar perto de quem gosta e quem ama orar. E aí a gente vai receber a porção dobrada, amém, amados? E Deus vai nos usar nesse país com mão poderosa. Deus vai nos usar para ganhar multidões de almas para Cristo. E essa igreja vai glorificar o Senhor. Por quê? Porque o mesmo Deus de Eliseu e de Elias é o Deus que está aqui nesta noite, e Ele vai nos dar essa vitória. Então, irmão, ele já começou abrindo o rio. E aí não para por aí, eu quero falar algumas façanhas e milagres que Eliseu operou através da porção dobrada do Deus de Elias que estava sobre ele. Deus não se importa apenas com a nossa espiritualidade, amém, irmão? Eu gosto de bater nessa tecla. Espiritualidade não leva ninguém para o céu, ajuda a buscar a presença. Ele se importa com a nossa sobrevivência e dignidade diante da presença dele, amém, amados? Eliseu foi um canal de provisão extraordinária diante de Deus. E aqui no 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, fala de uma mulher que servia a Deus, uma mulher que estava diante do Senhor. E essa mulher passa por uma adversidade. Essa mulher está numa situação que é só um milagre de Deus. Irmãos, quantas vezes a gente se encontra nessa posição? Olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem nada. Olha para frente, não tem nada. Olha para trás, não tem nada. Eu costumo dizer uma coisa: quando Deus quer te provar, para te levantar, para consertar e para te fazer crescer, Ele cega até aqueles que podem estender a mão. O que o Senhor quer dizer com isso? Briga de Deus, ninguém entra no meio. Se Deus está tratando, você pode ter a certeza que a primeira coisa que Ele quer da nossa vida é conserto. A primeira coisa que Deus quer de mim e de você é conserto quando estamos na prova. Porque se eu vou e ajudo, se alguém vem e me acode, a situação muda, mas a minha vida continua a mesma diante de Deus. E Deus não quer, Deus prefere nos ver chorar, para que depois a alegria venha ao amanhecer. Amém, irmãos? Existem tempos que vem o socorro, existe tempo que Deus vai usar pessoas. Essa igreja já recebeu socorro de onde eu nem esperava vir. Mas eu estou dizendo uma coisa: aquele que tem a porção dobrada de Deus sobre ele e não está fazendo o que Deus mandou, aí não adianta ninguém querer ajudar, porque aí é Deus e a pessoa. Por quê? Porque Deus quer ver o crescimento. Então eu vejo que essa mulher, essa viúva, ela passou por esse momento justamente para mostrar que não foi em vão ela e o esposo servir a Deus. Tem momento na nossa vida que Deus permite para mostrar: meu filho, você está apavorando à toa,
Você está se matando à toa. Eu já não te falei que fui eu que te trouxe, que fui eu que te abençoei, que fui eu que prometi. Então faz a sua parte, mas descansa na minha presença e vai fazendo o que eu te mandei, porque fazendo o que eu te mandei, eu faço o que eu falei que fazia para você. Glória a Deus. É assim que Deus age. Então aquela mulher desesperada, os filhos com medo, os credores vieram e disseram: vamos levar os seus filhos para ser escravos. O que Deus fala? Vai lá numa viúva agora, que ela está passando necessidade. É assim que Deus age, amém, irmão? E Eliseu, já cheio do Espírito Santo, cheio da porção dobrada do Espírito de Deus, a palavra diz: e disse-lhe, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Espera aí, uma botija de azeite? Aí eu quero que você entenda, Deus faz a promessa, mas nós temos que buscar em oração a estratégia. A mulher trouxe a botija, e Eliseu diz: vai, vende o azeite e vive do resto. Espera aí, uma botija? Como que é isso? Eu tenho que crer no Senhor. Então certamente aquela mulher orou e pediu a Deus: dá discernimento, Senhor, porque uma botija não paga a dívida que o meu esposo deixou. Então Deus dá o discernimento ao servo cheio do Espírito, e ele diz: pede vasilhas emprestadas, não poucas, pega muito, entra para o teu quarto, tu e teus filhos, tranca a porta, e eu falo com as minhas palavras, e derrama-te em choro na presença do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Ela fez. Segunda coisa que nós temos que ter: obediência. Nós já temos a botija, mas temos tido a experiência de buscar emprestado a glória de Deus naquele que talvez está melhor do que eu na unção? Será que a gente, espera aí pastor, a gente pede emprestado unção? Não. Será que eu tenho vindo aqui na oração na segunda-feira? Aqui tem muitas vasilhas vazias, que quando começa a orar no círculo de oração, as vasilhas começam a encher e transbordar. Será que eu tenho vindo buscar isso? Então analisa a sua vida e veja: será que você não está correndo demais em vão? Será que você não está acabando, desgastando a tua vida? E você não está entendendo o que Deus quer de você? Eu te digo uma coisa: dívida todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, ameaças por causa de dívida várias pessoas podem ter, mas um Deus que multiplica só tem quem busca. Um Deus que enche vasilhas vazias, somente quem busca a presença do Senhor é que vê o milagre acontecer, e nós podemos dividir o nosso tempo com igreja, com família e com Deus que multiplica a nossa bênção. Aleluia. Diz a palavra que aquela mulher entrou e o azeite começou a descer. Olha, o Eliseu que seguiu Elias agora sendo usado, porção dobrada. E aí sim, quando acabaram-se as vasilhas, acabou de jorrar o azeite, porque Deus não é Deus de desperdício. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu não te dou o que você quer, eu te dou o que você necessita. Eu não dou além do que você precisa. E dando o que você precisa, dai glórias ao meu nome. Porque se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. Glória a Deus, irmãos. Então o primeiro milagre, provisão em tempos de crise, Eliseu começa a ser usado por Deus. Segundo milagre, restauração de vida e da saúde. O poder de Deus, ele é manifestado através de Eliseu. Rompeu as barreiras da doença incurável e até a própria morte. Segunda Reis, versos 5 até o 10. Existia um homem, uma posição tremenda. Ele era general de guerra. Esse homem tinha toda a autoridade. Se ele mandasse matar, eles matavam. Se mandasse dar vida, ele dava vida. Um homem de autoridade, soldados e soldados a seu comando.
Mas esse homem tinha uma tristeza profunda na sua vida. Ele era leproso. Esse homem tinha uma doença que, se ele tirasse a farda dele, as pessoas tinham que correr dele. Ele não podia, ele tinha que ir no cavalo, comandando a tropa e gritando: afastem-se, porque aqui vai um general, mas eu sou leproso. E o povo tinha que correr, porque quem tocasse nele ficava imundo. Você já imaginou? Aí a gente volta lá para o arado de Eliseu. Deus colocando a capa da autoridade, dizendo: eu vou tomar Elias para mim, mas eu preciso de alguém para continuar a obra. Eu preciso de alguém para fazer a obra dos milagres, para o meu nome ser glorificado no meio do meu povo. Aí ele pega e chama Eliseu. Eliseu já mata a fome de uma viúva, salva os filhos da escravidão, e agora vai encontrar um homem que não tinha nenhuma chance de ser curado, porque a lepra não tem cura. Mas eu vou mais além, para você entender a posição que Deus nos coloca muitas vezes e a gente não entende. Houve uma guerra e o povo de Deus, por desobediência, foi levado cativo, e junto com o cativeiro foi levada uma menina cativa. Essa menina, ela perdeu seus pais, ela perdeu seus irmãos, estava sozinha no mundo. Mas essa menina tinha o mesmo Deus de Eliseu na sua vida. Essa menina servia o que os seus pais ensinaram ela a servir. Então essa menina certo orava: Senhor, eu sei que eu perdi tudo, nós estamos cativos aqui, mas o Senhor tem um propósito na minha vida. Porque quem é cristão, quem é crente de verdade, quem crê em Deus de verdade, ele sabe que tudo coopera para o bem dos que amam a Ele, amém, amados? Então essa menina sabia: eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus permitiu. E se permitiu, tem alguma coisa. Onde Deus jogou essa menina? Dentro da casa de Naamã. E eu vou te dar um outro exemplo antes de entrar aqui. José foi jogado aonde? Dentro da casa de Potifar. Por quê? Para ele ser caluniado. E ele não entendeu: eu ando na tua presença, estou sendo caluniado. Não, eu preciso de você no calabouço. Mas por que, Senhor, que o Senhor me quer na cadeia? Você vai entender depois. Somente dá glória e glorifica o meu nome. Jogou ele lá dentro sem ele entender, sem dever. Aí ele começou a entender, cifrou o sonho, trouxe ali todas as palavras e foi parar dentro do palácio do faraó. Vocês entenderam como Deus trabalha? Agora essa menina, como José, está dentro da casa de quem tem autoridade, mas não tem saúde. E eu vou dizer mais: essa menina está dentro de uma casa que tem riqueza, tem poder, tem autoridade, mas não tem o Deus de Israel que ela servia. Olha para você ver o que é um jovem ser instruído na palavra e na lei e nos conhecimentos do Senhor. Quando ela vê a situação dentro da casa, ela entende: estou aqui por um motivo, o Senhor vai curar esse homem. Ela entendeu o motivo, e quando ela teve uma oportunidade, ela olha para aquele homem e diz: ah, quem me dera que o Senhor estivesse na presença de um profeta, quem me dera que o Senhor pudesse ir lá. Ele falou: quem é? A mulher conversou, tentou fazer, porque ele ficou envergonhado, não queria descer da sua autoridade, do seu poderio, mas ele decidiu: eu vou lá, vou encontrar com esse homem. Quando ele chega lá, ele pensou que, primeiro ele manda uma carta desaforada, e o rei olha e diz assim: quem sou eu? Quem sou eu para curar da vida ou tirar a vida? Eu não sou ninguém. E ele foi então encontrar, e ele pensou no seu coração o seguinte, falou: eu vou chegar lá, o profeta vai vir com toda a sua autoridade, vai fazer alguns movimentos ali, vai fazer uma liturgia, vai vir mais ou menos uns 10 homens com as bandeiras na mão, na frente dele, e ele vai impor as mãos e eu vou ser curado. Não é assim que Deus age. Quem tem porção dobrada do Espírito, uma palavra cura. Quem tem porção do Espírito não precisa nem pôr as mãos, vai com a bênção do Senhor e você vai com a bênção do Senhor. Quem tem porção dobrada de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida, você profetiza aqui, a pessoa está no Brasil e é impactada pela glória de Deus e recebe a bênção. Quantos estão comigo? Amém? Não é assim que Deus faz? Eliseu sai e diz: não, diga para ele descer lá e lava lá no Jordão. Jordão, rio caudaloso e barrento, sujo, mal cheiroso, por causa do lodo.
E aquele homem general, olha, eu pensei que ele ia chegar em mim, pôr as mãos e a lepra seria curada. Isso aqui é papo furado, aquela menina não sabe de nada. Aí sempre tem um que vai ser usado por Deus, uma criança, um súdito, uma pessoa, quem sabe, está sob a sua autoridade, vai chegar com a autoridade de Deus, sem ele perceber, e vai falar: Senhor, se por acaso te pedisse coisa de mais difícil, o Senhor não faria? Faria. Mergulha aí, não tem nada a ver. O que custa o Senhor mergulhar? Só que para aquele homem mergulhar, ele tinha que se despir diante do seu exército. Deus muitas vezes nos coloca em prova para ver a nossa fé e humildade. Você já imaginou, general? Agora o povo que nunca viu as minhas feridas, eles vão ver agora. Ou você desce do seu orgulho, ou você volta para a sua casa leproso. O que você quer? Eu vou me despir. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Ou a gente se despe de toda a nossa ignorância, de toda a nossa autoridade, de tudo que a gente pensa que é e não é nada, porque nós não somos nada, quem é tudo é Deus, e a gente é usado, ou a gente continua somente sendo visitante, somente sendo um espectador. Deus não quer isso. A obra de Deus na terra está atrasada. Deus não vai usar mais somente pastores, não. Deus vai usar homens, mulheres, vai usar crianças, e nós temos que nos colocar na brecha para ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Você crê nisso? Amém, amados? Está atrasada a obra, nós temos que encher esses bancos, nós temos que encher essa igreja, nós temos que evangelizar Marlboro, temos que evangelizar o mundo, e não só nós, mas as igrejas. Deixar de briga entre si, deixar de querer ter poder, deixar de pensar só no material e esquecer o espiritual. É isso que Deus quer. Quando nós fizermos isso, nós vamos ver carros e cavalos de fogo, e nós vamos ver o Senhor derramar sua capa de autoridade sobre toda a igreja, não somente sobre um ou dois, mas aqueles que buscarem receberão poder, e vai ser usado nesses últimos dias, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Ele falou: vou tirar, tirou a roupa, todo mundo olhou, certamente os soldados. Uau! Porque lepra é lepra. Lepra, ela arranca pedaço. E ele dá o primeiro mergulho. E eu poderia pregar sobre os mergulhos de Naamã. Cada um representa algo dentro da igreja. Mas eu não vou pregar sobre Naamã, só estou mostrando o poder da porção dobrada do Senhor sobre a vida de Eliseu. Porque primeiro ele quis, ele aceitou o chamado, e ele buscou o melhor de Deus para a sua vida. Quando Naamã mergulha, no último mergulho, a Bíblia diz que aquele homem que era leproso, que tinha pus sobre as suas feridas, que tinha autoridade humana, mas falando em termos de autoridade no físico, ele era um imundo. Diz a palavra que ele levanta e a sua pele se torna como de uma criança. Então Eliseu olha e vê: valeu a pena eu deixar o arado, valeu a pena eu deixar minha família. Não estou mandando ninguém abandonar a família. Ele preferiu servir a Deus, abençoar a sua família, mas andar nos caminhos que Deus mandou ele andar. Amém, irmãos? E com isso nós não vamos abandonar a família, pelo contrário, nós vamos ser canal de bênção para a nossa família. Quando a gente trabalha o que Deus quer na nossa vida, toda a nossa família é impactada. Amém? Então o que ele faz? Ele começa agora a meditar e ver: bom, eu já salvei uma viúva que estava sem saída, agora o Senhor me usa para curar um leproso. E a Bíblia continua, ele continua a sua jornada, e ele opera mais um milagre, da proteção e dos olhos abertos. Eliseu via o mundo espiritual e confiava na proteção divina. Amém, irmãos? Quando o exército inimigo cercava a cidade, vamos ver aqui, 2 Reis 6, 16, 17. Eliseu estava ali com seu moço. Apareceu mais um que queria receber porção dobrada. Elias tinha Eliseu, agora Eliseu tem o seu moço. É por isso que você vê muitas vezes pastores, ele ama a todos. Pelo menos eu penso assim, eu sou assim, eu amo a todos, não tem distinção, todos são bênção para mim. Mas tem um
Tem um que decidiu e resolveu andar nos meus caminhos, segundo o caminho de Deus na minha vida. Jesus teve os discípulos, 3 decidiram andar com ele. Ele amou 2, mas um reclinou a cabeça no seu peito. Então, todo profeta, todo homem de Deus, sempre vai ter alguém que quer aprender os caminhos do Senhor, honrar, obedecer, e ainda existe manto para ser transferido, amém, irmãos? E Deus só transfere para aquele que caminha junto, para aquele que ama, para aquele que ora, para aquele que abençoa. Hoje a missionária Elza Pessotti fez a oração aqui, que moveu e comoveu o meu coração, porque a gente ora para a igreja toda e para a gente de dentro, de fora do país, mas é difícil a gente receber uma oração: abençoa a família do pastor, abençoa o pastor, abençoa os filhos dele. Irmã, que Deus multiplique na sua vida, na sua casa, na sua família, seu esposo, toda a sua casa, porque você lembrou de abençoar a família pastoral. E abençoando, nós estamos trazendo bênção para nós. Que Deus te abençoe. Não veio da irmã, veio de Deus, porque Deus sabe a nossa vida e sabe o que a gente faz para manter a obra de pé e abençoar a vida dos irmãos. Muito obrigado, irmão, em nome de Jesus. Então eu para quase encerrando aqui, eu dou uma palavra de experiência para vocês. Você andar com quem tem a palavra e com quem tem a unção, você não está fazendo, primeira coisa, como muitos dizem no ditado vulgar, puxando o saco de ninguém. Você está honrando aquele que Deus honrou para a sua vida. Você está honrando quem Deus olhou no meio de milhares e falou assim: é Ele é que vai estar aqui, vai ser seu pastor e vai abençoar tu e a tua casa. Eu te garanto que as vasilhas da sua casa vão se transbordar e vão encher. Não é porque sou eu, não é porque é outro líder, porque é pastor, é porque é a unção de Deus sobre a vida. E se eu abençoo quem tem a unção de Deus, eu vou ser abençoado. Eliseu, irmão, foi abençoado num tempo de crise. Deus usou ele tanto que uma botija se tornou aquilo que aquela mulher precisava para viver o resto da vida e os seus filhos bem. Outra coisa, com que dinheiro que aquele Naamã podia pagar a cura da sua lepra? Mas o homem de Deus foi usado e a lepra foi curada. Agora nós vamos ver aqui uma outra história. Quem anda com quem tem o Espírito de Deus e honra, você pode até temer, mas uma palavra muda a sua história. Uma palavra muda a situação. Porque não é o homem, irmão. Quem era Eliseu? Mas você lembrou o que foi que ele recebeu? Uma capada na cabeça. Vem, me segue. Eu senti a unção de Deus, eu vou te seguir. O homem é levado para o céu. O que caiu? A capa de Elias, que foi tocada na cabeça dele. Ele pega a capa e abre o Jordão, e nunca mais deixou essa capa, porque essa capa era o sinônimo da autoridade de Deus sobre a sua vida. Então agora, irmãos, ele está com seu servo, dormindo, descansando, e a casinha que ele estava era cercada de montanhas. E quando o servo dele, o moço, levanta pela manhã, alegre, estou seguindo o homem de Deus, alegre, estou aprendendo a palavra do Senhor. Meu Deus, mas esse homem é usado por Deus demais. Louvado seja o Senhor pela vida dele, Senhor. Abençoa o Eliseu, abençoa ele. Abençoa, Senhor, porque ele é um homem de Deus. Quando ele olha para o monte, carros e cavalos vindo buscar um servo de Deus. Carros e cavaleiros, tudo ao redor dos montes. E certamente gritando: hoje a cabeça de Eliseu cai por terra. Hoje a cabeça dele vai cair. Ele está profetizando coisas más para Acabe, está profetizando coisas ruins para o reino, para Jezabel, está profetizando coisas terríveis, né? Jezabel já tinha morrido naquela época, comida pelos cães.
porque não ouviu a voz do profeta, caiu da janela, conforme a palavra do profeta. Os cães vieram e comeram, como o profeta profetizou. Cuidado, irmãos. Ore e abençoe. Deus vê todas as coisas. Então, quando ele não pôde ver, Deus viu. O moço volta para dentro correndo e chorando. E eu vou te falar uma coisa: o que esse moço era? Era crente da igreja do pastor Eliseu. O que nós somos? Crentes da igreja do Deus vivo, congregando na igreja do pastor Marlon, onde nós temos visto palavra, ouvido palavra, visto milagre, visto maravilhas. E quando a gente sai para fora um pouquinho, a gente vê carros e cavalos, e ao invés de expulsar, a gente volta correndo. E muitos nem voltam mais para a casa de Deus, porque a luta foi grande, o medo foi muito. Mas sabe o que acontece? Ele começa a gritar e dizer: Senhor, carros e cavalos. Ele nem conseguiu falar, estão ao redor do monte. E olha só aqui a resposta. E ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu. O que a gente tem que fazer no meio da luta? Orar, irmãos, senão os cavaleiros descem do morro e matam mesmo. Eles descem lá, eles vieram para matar, eles vão fazer isso. Então, ao invés de murmurar, ao invés de chorar, de reclamar, de maldizer, o que a gente tem que fazer? Orar. Diz a palavra que Eliseu orou e disse. Duas coisas nós temos que aprender: orar e determinar. Tem pastor que ensina que a gente não pode determinar, nós não temos autoridade disso. Mas a palavra de Deus diz que nós faríamos coisas maiores ainda do que a que Jesus fez, porque Ele está lá intercedendo por nós. Então nós temos que orar e dizer. Dizer é o que? Determinar. Senhor, eu oro por esta causa, eu me coloco de joelho, e agora eu determino que essa bênção já está na minha mão. Eu determino que esses inimigos já estão caídos por terra. Eu determino que na minha casa quem manda lá é o Senhor. É determinar. Amém? Por quê? Se não fosse assim, a palavra não diria: há poder em suas palavras. Por que a palavra diz que há poder na minha palavra, se é para mim não determinar e ficar calado? Vocês entenderam? Então Eliseu sabia disso. Ele orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e esse moço viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. O que é o inimigo diante de um homem e de uma mulher cheio da unção? Vocês viram? Ele aceitou o chamado, recebeu porção dobrada, mas ele aceitou, ele foi. O que Deus quer de você e de mim é que a gente não fique paralisado. O inimigo quer nos paralisar, irmão. Ele quer nos fazer parar, ele quer nos fazer temer, ficar triste, cabisbaixo, depressivo. Não, nós temos a porção dobrada do Espírito de Deus sobre nós. Então me explica, como o Senhor explica ter porção dobrada do Espírito? Jesus teve o Espírito sobre ele, e quando a gente vai fazer mais coisas do que ele fez, a gente tem que ter o dobro. Então a porção dobrada do Espírito de Jesus está sobre nós em porção dobrada. Mas espera aí, por quê? Porque Ele disse que nós faríamos coisas maiores, porque Ele está intercedendo no céu. É por isso que nós temos o Espírito Santo e o poder de Jesus sobre nós, que está intercedendo no céu pelas nossas vitórias. Amém, amados? Agora eu vou encerrar aqui trazendo mais uma façanha, um milagre desse homem que decidiu seguir a Deus através de um homem cheio do poder. Olha só, 2 Reis capítulo 13, o verso 20 e 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Eliseu morreu. Eliseu morreu porque, por mais cheio da unção que a gente é, nós vamos descer da sepultura um dia. Ninguém foi chamado para ficar aqui para sempre.
É por isso que você deve entristecer, chorar, mas não fica chorando o resto da vida por quem Jesus levou, não. Porque ninguém vai ficar para semente. O que a gente deve chorar, sabe o que, irmãos? Na presença de Deus, para que aqueles que nós amamos, quando partirem, não partam sem Jesus. Aí nós temos que chorar mesmo. Chora no joelho para salvar quem você ama, a família e tudo. E olha só, Eliseu morreu, né? Acabou a história. Vamos ler aqui o verso 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram, é claro, né? Mas havia umas tropas dos moabitas que invadiam a terra. Toda a entrada do ano eles invadiam a terra. E sucedeu que esse povo que estava guerreando estava sepultando um homem também. E há covas abertas. E eis que vieram uma tropa. Eles não tinham onde esconder esse homem. Eles não tinham como se desfazer, porque não podiam deixar pela lei jogado ali. E o povo está vindo no cavalo, eles viram de longe. Eles falaram: espera aí, essa sepultura está aberta. Mas não tinha placa, não tinha nada. Porque quem deve aparecer na vida do profeta é Deus. Estava ali. O que eles fizeram? Vamos jogar dentro dessa sepultura. Diz a palavra que eles pegaram o morto e jogaram na sepultura. Quem estava lá? Ossos de Eliseu. O homem que saiu do arado, recebeu porção dobrada do Espírito, viu carros e cavalos de fogo e glorificou o nome do Senhor. Diz a palavra que quando eles jogaram, que esse homem tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e se levantou sobre os seus pés. Você não entendeu? A morte não tem jeito para quem não tem Deus. Para quem tem Deus, até os seus ossos ressuscitam os mortos. Irmão, agora analisa uma coisa comigo: você está vivo, você está viva. Se os seus ossos como profeta, peraí pastor, isso é coisa de Eliseu lá do passado. Não, irmão, é o mesmo Deus. É o Deus que está aqui nessa noite. Se os ossos nossos podem ressuscitar mortos, por que eu não vou começar a impor as mãos dos enfermos e decretar que eles serão curados? Por que eu não vou decretar essa situação que eu estou passando, e Deus vai mandar fogo e vai destruir os inimigos, e eu vou sair cantando o hino da vitória? Fica de pé dando glória a Deus. Você está vivo, você está viva, você é muito mais do que ossos secos, aleluias. Você recebeu capa, recebeu autoridade, recebeu poder, e você não pode deixar isso morrer na tua vida. Você não pode deixar Deus ser o último na tua vida, o mais pequeno não. Deus é o maioral, Ele é tudo na nossa vida. E você tem a porção dobrada do Senhor. Você vai começar a determinar a partir de hoje. Nós não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo. Deus não nos deu espírito de timidez e de medo, mas espírito de autoridade e ousadia. E essa ousadia, ela vai ver não como o homem vê. O homem comum, ele vê carros e cavalos. O homem cheio da unção de Deus, ele vê carros de fogo e cavaleiros ao redor da nossa vida. Ou seja, os inimigos podem ficar ao redor do monte, mas o Senhor está ao nosso redor, com carros e cavalos de fogo. E é isso que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não perca esse poder e essa autoridade do Senhor. Não troque ela por nada. Naamã tinha tudo, e ele trocou o seu orgulho por um banho em um rio caudalento e sujo. Naamã tinha autoridade, general 5 estrelas, acima dele só Deus. Mas ele se despiu diante dos seus súditos para obedecer à voz de Deus. A mulher poderia ter entregue seus filhos como escravos, mas quando o profeta disse, ela saiu correndo e buscou vasilhas, porque ela sabia que o Deus do profeta tinha poder para mandar o óleo do céu e encher aquelas vasilhas de bênçãos.
Eliseu, até depois de morto, é usado para trazer vida. Porque o Eliseu carnal e físico morreu, mas a porção dobrada do Espírito continuou sobre a sua vida. Irmão, eu quero ver a partir de hoje nessa igreja, desde a criança até o mais adulto, impor as mãos e pessoas serem curadas. Orar e crer que você pode determinar que o tempo da aflição e da escassez tem que chegar o momento do fim, e que aquilo que oprime essa nação, nós somos igreja, e nós temos autoridade e unção de Deus, para determinar que todo o mal seja cortado, e que a alegria volte a brotar no coração dos crentes, para nós transferirmos essa alegria para o mundo, e as pessoas aceitarem. Irmão, você viu como Deus fez? Chamou um homem arando terra, uma capa velha e rasgada, mas cheia da autoridade, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Essa capa é colocada sobre a cabeça de Eliseu, e Eliseu então começa a seguir o homem do Senhor, o homem de Deus. Essa mesma capa seguiu Eliseu por todo o seu ministério, e essa capa de autoridade abriu rios, curou lepras, libertou cativos, libertou escravos, e até mesmo os ossos de Eliseu ressuscitaram um homem. Nós estamos vivos, se até os ossos ressuscitaram morto, a nossa oração cheia da unção pode mudar nações e reinos, pode mudar a história dessa igreja. Há muitas pessoas que olham e não estão entendendo. Muitas pessoas não entendem porque ainda não têm a porção dobrada do Espírito. Estão olhando as circunstâncias. Estava cheio e esvaziou. O homem vê como os olhos dele veem, e o homem olha e só vê carros e cavalos ao redor das montanhas. Mas o homem e a mulher de Deus, como vocês que estão aqui porque creem nessa obra, sabe que Deus no tempo dele vai fazer coisas extraordinárias, e o avivamento virá sobre essa casa. Você não está vendo carros e cavalos, você está vendo carros e cavalos de fogo ao teu redor e ao redor desta igreja. E é por isso que eu não me desanimo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e vai acontecer. Tem pessoas que estão olhando apenas as leis, estão esquecendo o juiz do juiz. Tem pessoas que estão olhando apenas a escassez, mas esquecendo do Deus de Eliseu, que manda o azeite do céu, e você vai viver do resto quando vender. Vamos orar ao Senhor.